Brilhe a vossa luz diante dos homens. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 16. No Sermão da Montanha, Jesus estava reunido com seus discípulos, quando disse esta passagem: Brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas qual o significado desta passagem? Esta passagem significa que Jesus, naquele momento, estava designando os seus discípulos a ser a luz do mundo. Jesus assinalava-lhes uma grande responsabilidade na terra, pois a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. É importante lembrar também que os ensinamentos de Jesus trazia uma grande mudança em relação à antiga fé judaica. E os cristãos, naquela época, também traziam um entendimento religioso muito diferente dos ensinamentos de Jesus. Por esta razão, Jesus interagia com seus seguidores o tempo todo e falava por parábolas e simbologias, se utilizando de coisas e situações do dia a dia para que pudesse ser compreendido o real significado de cada palavra dos seus ensinamentos. Nós sabemos o quanto o mundo mudou. Várias culturas se passaram, afinal, 2000 anos se passaram. Mas esta passagem nos chega trazendo mais uma vez um maravilhoso recado de Deus para nós nos dias de hoje. Mas nos dias de hoje, nós estamos aplicando esta passagem? Nós estamos aplicando os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia? Embora 2000 anos tenha se passado, muitos de nós ainda temos dificuldades de entendermos os ensinamentos de Cristo. Fazemos leituras, estudamos, falamos lindas palavras e muitas vezes sabemos de cor a passagem, o capítulo e os versículos. Mas o que Jesus espera de nós? Quando Jesus disse esta passagem, Jesus esperava que nós demonstrássemos o brilho da nossa luz. Através da palavra? Sim, mas também com atitudes, assim como o próprio Jesus o fez. Por esta razão, ele andou, caminhou entre nós, interagiu e nos mostrou com exemplos e atos o caminho a seguir. Jesus provou a todos nós a existência da vida espiritual, da vida após a vida e a importância do nosso crescimento espiritual. A frase labial e apurada, as leituras, os ensinamentos são muito importantes, sim. Mas ele espera também que tenhamos principalmente amor ao próximo e que tenhamos atitudes de bondade, como nos mostra a história de Dona Ana. Dona Ana saía às ruas sempre que podia para levar comida às pessoas em situação de rua. E foi assim que a bondosa senhora se deparou com a jovem Marina. Marina, uma adolescente que morava em uma pequena cidade, sonhava conhecer São Paulo, mas seus pais não deixavam, pois a garota era muito jovem. Mas o sonho de Marina falou mais alto, e assim, um belo dia, ela procurou uma amiga e resolveram fugir de casa.
e foram para São Paulo. E foram morar na casa de um familiar desta amiga. Mas o sonho durou pouco. As duas se desentenderam e Marina teve que sair da casa. Marina não tinha trabalho e não conhecia mais ninguém em São Paulo. Por esta razão, acabou morando nas ruas por um período. E assim se passaram 7 meses. Foi quando a bondosa senhora apareceu para lhe dar um prato de comida e ficou comovida com a sua história. Dona Ana ajudou a jovem, dando um lugar para ficar e ensinando a mesma a executar trabalhos domésticos, na intenção de prepará-la para um emprego em casas de família, pois assim ela teria um trabalho remunerado, comida e um lugar para dormir. Após 7 meses, vivendo nas ruas, Marina mal se reconhecia diante de um espelho. E enquanto se banhava em um chuveiro com água quente, Marina não conteve as emoções e começou a chorar. Era como se estivesse renascendo, a vida lhe dando a oportunidade de escrever uma nova história. Graças à ajuda de Dona Ana, Marina começou a trabalhar e ter uma vida digna. Conheceu um rapaz e se casou. Passou a ter uma vida bem confortável. Teve filhos, construindo assim uma bela família. Mas Marina sempre se lembrava do sofrimento de viver nas ruas e queria fazer algo para ajudar as outras pessoas, assim como foi ajudada. E assim o fez. Arrumou uma casa e começou a preparar comidas com sobras das feiras livres e doações. Montou uma espécie de oficina e hoje ela recolhe as pessoas em situações de rua e segue o exemplo daquela bondosa senhora, acolhendo, ensinando uma profissão e encaminhando estas pessoas para uma vida mais digna. Marina hoje se dedica a salvar muitas outras vidas. E esta história nos mostra o poder da transformação. E é esta transformação começa dentro de cada um de nós. É quando abrimos os nossos corações e deixamos Deus entrar. E é neste momento que começa o brilho da nossa luz. E com Deus em nossos corações, começamos a nossa caminhada rumo à nossa evolução espiritual. É quando Deus guia os nossos passos, nos dá inspiração, que nos mostra o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho do amor e da caridade. Deus purifica os nossos pensamentos, purifica os nossos sentimentos e a nossa conduta moral e cristã. E quando começamos a olhar as pessoas à nossa volta e fazer algo por elas, como o exemplo de Dona Ana e da jovem Marina, significa que começamos a colocar em prática os ensinamentos de Cristo. A nossa luz também representa a energia divina, a força que guia, a força que inspira a todos nós seres humanos,
a seguirmos em nossa jornada evolutiva. Jesus nos disse que devemos ser bons de coração, caridosos, benevolentes e que estejamos prontos para ajudar a todos que precisar da nossa ajuda. E sendo assim, vamos estar colocando na prática todos os ensinamentos que o Mestre nos ensinou. E vamos estar inspirando as pessoas à nossa volta a fazer o mesmo. Pois nós seguiremos o exemplo do Mestre e assim vamos inspirar muitas pessoas à nossa volta a seguirem os nossos. Pois a melhor maneira de ensinar é através do exemplo. Então, vamos seguir os ensinamentos do Mestre. Não apenas pela prece labial e apurada, pois Jesus nos convidava ao exercício das boas obras no caminho do bem. Em todas as situações, todos os dias, seja onde estivermos, pois somente o coração tem o poder de tocar outro coração. É importante lembrarmos que com amor estimularemos amor, com humildade geraremos humildade e com a paz em nós ajudaremos a construir a paz nos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nossos passos, semearemos a caridade do próximo. Com a nossa fé, inspiraremos a fé ao redor de nós. Pois Deus nos inspira sempre, nos dá sabedoria e discernimento para colocarmos na prática do nosso dia a dia o que realmente o Mestre espera de nós. Muitas vezes, um simples sorriso, um abraço, uma palavra de conforto, um olhar mais atento e carinhoso pode mudar o nosso dia e mudar o dia de alguém. Com um pequeno gesto, podemos salvar uma vida. Sejamos, então, exemplo de bondade e virtude. E todos os dias, vamos nos lembrar que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que se irradia. Quem vive o Evangelho irradia virtude, amor e esperança. Graças a Deus.